Fala pessoal, tudo bom? Vamos resolver outro problema de condução unidimensional? O que vocês acham? Então vamos nessa, né? Aplicar o conhecimento adquirido nos vídeos passados. Então, o algoritmo é o mesmo. Eu vou ter um problema. A partir do meu problema físico, eu vou propor uma formulação matemática, que é basicamente uma equação diferencial da condução, dependendo da coordenada que a gente está trabalhando. A partir da formulação matemática, eu vou ter a solução geral de uma equação diferencial, aplico as devidas condições de contorno e, por fim, chego na solução do meu problema. O problema que nós vamos ver agora é o exemplo 2.15 da quarta edição do Sencha. Considere um duto cilíndrico de comprimento 20 metros, raio interno 6 e raio externo 8 centímetros, com condutividade de 20 watts por metro Kelvin. A temperatura interna e externa do cilindro são mantidas a 150 graus Celsius e 60 graus Celsius. Então a temperatura interna é maior que a externa. Então a perda de calor, ocorre do cilindro para o meio. Obtenha a solução geral para a distribuição de temperatura no duto sob a condição de regime permanente e determine a taxa de perda de calor para o meio através do duto. Então eu tenho esse meu duto cilíndrico, de comprimento 20 centímetros, e eu conheço o raio interno, que vale 6 centímetros, e o raio externo, que vale 8 centímetros. Além disso, a temperatura no raio interno, ou seja, a temperatura em R1, vale 150 graus Celsius, e a temperatura em R2 vale 60 graus Celsius. Eu estou considerando que é um problema em regime permanente, então não existe nenhuma modificação das variáveis do problema no tempo. As propriedades são constantes, então, por exemplo, o meu K ele independe da temperatura, ele é constante, e é um problema unidimensional. Então a perda de calor ocorre somente na direção radial, somente na direção R. Beleza? Então vamos lá. Essa é a equação diferencial da condução de calor em coordenadas cilíndricas. Tá ok? Essa equação feinha, pode parecer complexa, mas perceba que, como é unidimensional, a derivada da temperatura com respeito a φ é zero e a derivada da temperatura com respeito a z é zero. E além disso, o K ele independe de R, ou da temperatura. Então ele pode sair para fora da derivada e eu vou dividir K dos dois lados, onde eu vou chegar nessa expressão. Como em regime permanente, a derivada da temperatura no tempo é zero e não tem geração. O que sobra é isso. Como 1 sobre R é diferente de zero, isso daqui tem que ser zero. Portanto, isso tem que ser zero. Note que a derivada parcial transformou-se em uma derivada ordinária, porque depende apenas de R. Se eu estou derivando alguma coisa e está dando zero, é porque significa que o que está dentro da derivada é constante, Então, quando a gente deriva uma constante, dá zero. Então, R dt dr é zero. Ou, é constante, perdão. Então, R dt dr é constante. Posso passar o R dividindo. Então, eu vou ter que dt dr é igual a C1 sobre R, que é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Certo? E eu posso passar o dr para lá e integrar dos dois lados. Não posso? De maneira que eu terei que o tr é igual a C1 ln de R mais C2. Beleza, tenho o meu problema físico. A partir do meu problema físico, eu vou obter uma equação diferencial. E resolvendo a equação diferencial, eu tenho a solução geral do meu problema, na qual eu tenho que as constantes elas serão resolvidas, ou serão encontradas, a partir da aplicação adequada das condições de contorno. E quais são as minhas condições de contorno? Bom, eu conheço as duas temperaturas da superfície interna e externa. Acabou. Eu tenho duas condições de contorno para encontrar duas constantes. Então, a temperatura externa T2 é de 60 graus Celsius e a temperatura interna C1, a temperatura interna em R1 vale 150 graus Celsius, E a temperatura T2 vale 60 graus Celsius. Então, as minhas condições de contorno devidamente aplicadas me darão. Então, T1 é quando R vale R1 e T2 é quando R vale R2. Se eu pego T1 e subtraio T2, ou seja, se eu pego a equação 1 e subtraio pela equação 2, eu vou obter o seguinte, que T1 menos T2 é C1 ln de R1 menos ln de R2. Aplicando uma propriedade do logaritmo, o logaritmo da subtração torna-se uma divisão. Então, eu vou ter o ln de R1 sobre R2. Passando esse ln para lá, eu terei que C1 vale T1 menos T2 sobre ln de R1 sobre R2. Top! Então, eu já tenho a minha primeira constante. Para encontrar a segunda constante, eu posso pegar essa primeira equação aqui e substituir o C1. Substituindo o C1, eu encontro o C2. Então, substituindo o C1 na primeira equação e passando esse termo para lá negativo, encontrei o C2. Pronto! Agora eu tenho C1 e agora eu tenho C2.
tenho as minhas duas constantes. Basta substituir na minha equação da temperatura como função de R para encontrar o perfil de distribuição de temperatura no duto, né? Substituindo C1 e C2, então, eu vou ter essa coisa horrorosa. Mas note que esse termo é igual a esse termo. Posso colocar em evidência e o que vai sobrar é ln de R1 sobre R. E o ln de R1 sobre R é o ln de R1 sobre R, né? O ln de R1 menos ln de R é o ln de R1 sobre R. Pois bem, então vou ter que TR é T2 menos T1 sobre o ln de R1 sobre R2, ln de R1 sobre R, onde R é a minha variável, né? Mais T1. Top! Encontrei a equação que descreve a distribuição de temperatura no duto. E nós podemos ver que a dependência da temperatura com respeito ao raio é uma dependência logarítmica. Olha que curioso, né? A dependência da temperatura com o raio é uma dependência logarítmica. Perceba que o duto é como se fosse um anel, né? Ele tem uma pequena espessura e a distribuição de temperatura dada por essa expressão. Se eu considerasse um cilindro completo, sem ser um anel, né? Se eu considerasse um cilindro maciço, a minha distribuição seria um pouco diferente. O domínio de aplicabilidade seria diferente, né? Mas enfim, fazendo isso nós chegamos nessa expressão, que é a expressão que me dá a distribuição de temperatura no duto. Aí eu posso fazer a seguinte observação. Eu quero calcular o fluxo. Eu quero calcular o fluxo de calor ou intensidade. O fluxo de calor ou intensidade é menos K dt dr. Isso em coordenadas cilíndricas, né? Então, o fluxo de calor com respeito a R é menos K dt dr. Então, eu vou pegar a minha expressão da distribuição de temperatura e vou derivar com respeito a R. Observe que o C2 vai ser zero, né? Porque é constante. E o ln de R é 1 sobre R. Então, o que sobra é que o fluxo ou intensidade de transferência de calor é menos KC1 sobre R. E olha que curioso, o fluxo de calor depende de R. Lá no nosso problema da parede, o fluxo não dependia de X. O fluxo era constante. Porém, o fluxo em um duto ele depende da variável R. Por que o fluxo depende da variável R? O que significa fluxo ou intensidade? Fluxo ou intensidade é taxa por área, né? E a área depende de R, né? À medida que o R aumenta, a área está aumentando. E se a área está aumentando, o fluxo está diminuindo, né? Faz todo sentido o fluxo depender de R. Porque o fluxo é taxa por área. E como a área depende de R, à medida que o R aumenta, a área do cilindro vai aumentando. No caso do nosso duto, né? do nosso anel, à medida que o R aumenta, essa área vai aumentando. Então faz sentido que o fluxo dependa de R. Então à medida que o R aumenta, o fluxo diminui. Porém, a intensidade ou potência não depende de R, não pode depender, porque nós estamos considerando que como é um regime permanente, então não tem acúmulo e não tem geração. Então o calor que tem que entrar no cilindro, no caso do nosso duto, é igual ao calor que tem que sair. Então a taxa que entra tem que ser igual à taxa que sai. Só que o fluxo ele varia à medida de R. Então vamos calcular a taxa. A taxa, diferente do fluxo, aparece a área multiplicando, né? Então eu vou ter que a taxa vai ser menos a área K dt dr. Quem é dt dr? É C1 sobre R. E qual é a área lateral do meu anel ou do meu duto? 2πrl, né? A área lateral, onde o R é uma variável. Então observe que esse R ele vai cancelar com esse R, de modo que eu vou ter que a minha taxa de transferência de calor ou potência é menos 2πklc1. Opa, não depende de R, como previsto, né? Porque, como é um problema em regime permanente, sem geração de calor, a taxa de transferência de calor que entra tem que ser igual à taxa de transferência de calor que sai. Ou seja, não pode depender de R. Porém, o fluxo ou intensidade, como ele é taxa
dividido por área, ele depende de R, né? Aí, calculando C1, que é esse termo aqui, né? Multiplicando por L, que é 20, multiplicando por K, por π, por 2, vai dar um valor negativo, e menos com menos dá mais, nós vamos verificar que a intensidade ou potência vale aproximadamente 786 kW. Esse é o valor da taxa de transferência de calor que o duto está perdendo para o meio. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha sido claro. Muito obrigado por assistir e até a próxima.